da morte, nós ordenamos, sai, em o nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Você pode se sentar. Quero pedir para as crianças acompanhar a Thaís ali, já vai sair para a sua salinha. Que Deus os abençoe. Segue lá, respeita. E se der trabalho, Thaís, pode trazer para o pai e para a mãe. Ou para o pastor, estou à disposição. Olha que criançada linda, hein? Parabéns, queridos, que criançada bonita. Vocês estão demais, hein? Lindos mesmo. Irmão, eu tiro o chapéu, irmão. Eu não sou aquele cara lá que faz o trabalho do sábado. Mas eu tiro o chapéu para pai que traz filho na igreja. Parabéns. Como que é? Você sabe quem é, né? O Raul Gil? Irmão, eu tiro o chapéu. Sabe, para pai e mãe que o filho está ali do lado. E ele vai crescer bem. Amém? Queridos, eu tenho uma palavra para o seu coração. Se você está aqui, permanece comigo. Preste atenção. Se você está em casa, da mesma forma, não sai agora não. Porque a pior coisa é quando você pega uma conversa pela metade, não é verdade? Você vai formar uma opinião que depois vai dar errado. Então não pega pela metade, acompanha inteiro. Acompanha lá em casa inteiro. Primeiro eu quero trazer uma palavra pastoral. Eu vou trazer uma palavra para a igreja do qual o Senhor conferiu para que eu pudesse pastorear. E junto comigo o Senhor colocou os presbíteros que é uma asa. Como assim, pastor, uma asa? É um avião de 2 asas. Uma asa, o presbitério me ajuda na parte espiritual, orando, intercedendo, visitando, acolhendo as pessoas, indo nas casas. Temos que fazer isso, temos. E você principalmente nos ajude. Como? Procure a gente. Ninguém tem bola de cristal. Pastor, você tem que vir em casa. Vou na hora que você quiser. Principalmente se você puder nos receber. Porque hoje em dia tem que perguntar isso. Eu não posso chegar em qualquer casa e ir entrando. Como antes a gente ia tomar café em todo lugar, não era, Maiquinho? Lembra dos bazucão? Aqueles copão de café que nós tomava, saía até espumando a boca, irmão. E gosta, nós gostamos, eu gosto. Mas hoje eu não posso, irmãos. Eu preciso saber se a família nos recebe. Mas qualquer família pode nos pedir. Pastor, eu quero a visita do senhor, traz um presbítero, traz a Leia, na hora. Agora eu não posso adivinhar. Tá bom? Principalmente se estiver passando alguma situação, enfermidade, se estiver passando crise conjugal, vamos lá. Irmão, não tem causa que Deus não possa resolver. Não tem, eu não tenho medo, irmão, de dizer que qualquer causa, o Senhor tem a solução. Deus é Deus. Uma asa é o presbitério, e eles me ajudam. Outra asa é a junta diaconal. Alimento. Daqui a pouco você vai trazer o alimento, bota ali. Para que o alimento, pastor? Para atender a viúva, para atender o necessitado, aquele que está desempregado. Irmãos, e nós temos feito isso por todos os meses, há muitos anos, não é, Léo? Muitos anos. Irmão, quando você traz um alimento, isso não falta na tua casa, não. Eu quero liberar uma palavra. Porque tem gente que quando vai mexer na despensa, eu não levo esse, não vai faltar. É o último, irmão. Eu desafio você, faz. Porque Deus nunca vai deixar faltar na tua casa. Principalmente o alimento. Porque Deus diz assim: ei, olhai os pardal, irmão. Sei lá como é o nome disso aí no plural. Olhai os pardaizinhos, pardais. Olhai eles. Irmão, todos os dias ele come e se farta. Deus não vai deixar faltar nada. Se ele cuida dos passarinhos, quanto mais você. Está comigo? Queridos, 2 asas eu tenho na igreja e eles me ajudam. Eles vão cooperar na parte espiritual, na parte administrativa da igreja. Mas você precisa entender comigo hoje, e isso é uma palavra pastoral, daqui a pouco eu começo a pregar. Você precisa entender que você precisa estar debaixo de uma cobertura. Pastor, eu era membro lá de tal igreja, eu não sou membro, eu estou vindo aqui. Então você tem que ser membro. Não vale só, eu estou vindo. Precisa pedir a cobertura espiritual da igreja. Nós vamos cobrir, nós vamos orar, nós vamos profetizar sobre a sua vida. E acredite, isso é válido, isso é muito importante. Então você precisa estar dentro de uma cobertura espiritual. Se você é membro da igreja metodista Wesleyana de Santo Antônio da Platina, automaticamente essa palavra é direto para você. Se você não é membro, receba, escute
Se alguma coisa lhe servir, recebe, bota no seu coração e bota em prática. Se não servir, que Deus te abençoe. Queridos, nós somos igreja. E para com uma igreja também tem responsabilidades. O menino vai casar e ele precisa tirar o menino precisa tirar a menina lá da casa dos pais. Mas tanto os pais como o pastor, como, sabe, o sogro, a sogra, todos vão tecer, sabe, ali comentários, vão tecer ali algumas explicações, orientando, explicando que a vida não é tão fácil. A vida não é só viver de amor. Não é. Não é só viver de amor. Tem um filminho aí no Facebook e a mulher está falando com a sua filha e ela está falando assim: ah, filha, eu casei por amor. E aí ela mesma estava fazendo suas unhas, tudo lá de qualquer jeito, sabe, uma situação um pouco precária, mas ela dizia: eu casei por amor. Isso é casar por amor, é se submeter, quanto mais às situações difíceis. E aí a menina também, filho dela, disse: eu também casei por amor, mãe. Quer dizer, as duas não tinham uma condição muito favorável, mas elas casaram por amor. E assim estava se submetendo. Mas deixa eu dizer, o menino quando vai casar, ele vai ter a instrução, o discipulado, de que tem responsabilidades. Tem. Cada um de nós, como foi quando fomos casar, precisamos nos deparar com situações como essa, de que tem responsabilidade. Você vai casar, mas tem água, luz, tem celular, tem uma farmácia de vez em quando, tem comida, irmão, tem responsabilidades. E eu não posso tirar a minha esposa lá da casa do meu sogro, como eu tirei ela, para passar fome. Eu não posso tirar a minha esposa, que tinha um ambiente de proteção, uma mãe que cuidava, uma mãe que amava, uma mãe que, sabe, e um pai que estava presente na vida dela. Eu não posso tirar ela para deixar a deriva. Eu preciso ter responsabilidade. Eu me lembro quando eu casei, meu pai e minha mãe sempre me ajudaram bastante. E eles não deixavam eu pagar água e luz, não. Mas, irmãos, como foi um baque para mim. Eu acho que nós deixamos acumular uns 3, 4 talão, né? No começo, nós não, eu, né? Que era a responsabilidade minha. No começo do casamento, por quê? Eu falei, como é que alguém pode gastar tanta água assim? Como é que alguém pode gastar tanto luz assim? E olha, irmãos, que no começo a gente basicamente só tinha cama e o fogãozinho para cozinhar e a mesa, não era? Por isso que a Daça nasceu antes de um ano de aniversário de casamento. Irmão, só tinha cama e cozinha. Mas deixa eu dizer, responsabilidades. Logo eu comecei a receber assim um monte de informação na minha mente. Aluguel, água, luz e tal. Responsabilidades. O que eu quero dizer para você? Tudo na vida a gente precisa assumir responsabilidades. E para você ser de uma igreja, você tem que ter a responsabilidade de se submeter debaixo de um pastoreio. Um pastor um dia me disse assim, ele falou: uma pessoa que se torna membro de uma igreja, ela tem que se entender que um pastor pode colocar o dedo na vida dela. Do tipo, não está legal? Não, filho, não é assim que faz. Não é desse jeito. Eu não gosto muito dessa história. Eu não gosto muito de me meter, sabe, em situações assim, mas já houve vários casos, principalmente do que diz respeito a ser íntegro na rua. Comprar, pagar, irmão, pelo amor de Deus, olhe para mim. Você comprou, tem que pagar. Você emprestou, você é devedor. Ninguém esquece conta, irmão. Para, você está vivendo aonde? Você está vivendo em que planeta? Ah, não, ele esqueceu, caducou. Não, irmão, se tem alguma coisa que não caduca, é conta. Você tem que procurar acertar. Você tem que procurar fazer um acerto. Você tem que conversar. Eu sempre digo que o feio não é dever, o feio é fugir e fazer de conta que não deve. Aí é malandragem. E eu digo, irmão, todas as vezes eu digo isso na igreja. Não falo? Irmão, eu falo isso para todo mundo aqui. Mas de vez em quando um ou outro, sabe, talvez seja porque eu prego demais isso, um ou outro vai falar: ah, mas tem um escândalo aqui, outro ali. Aí eu tenho que chegar como pastor. E aí você tem que entender que eu, como pastor, para que não escandalize a igreja, eu tenho que chegar e falar assim: filho, filha, você está devendo e está fazendo escândalo. Então você tem que acertar a tua casa. Acerta a tua casa, a tua vida. Irmãos, um pastor, ele tem muitas responsabilidades. Um pastoreio, ele tem muitas responsabilidades sobre a sua vida. Cuide em se submeter.
Porque nós não estamos vivendo dias fáceis. Diz que estamos vivendo o princípio das dores. Quando olhamos da escatologia, o princípio das dores, nós que somos dispensacionalistas, o princípio das dores é o começo, é o prelúdio da grande tribulação. Sabe o que eu estou querendo dizer para quem é dispensacionalista? A igreja vai ser arrebatada. A igreja vai ser arrebatada. A igreja vai ser arrebatada. Você viu? 80% diz as pesquisas, 80% da igreja não sabe mais o que é arrebatamento. 80% da igreja não sabe mais. Quando se fala de arrebatamento, eu já ouvi falar disso da igreja, mas o que é? O que é arrebatamento para você? Rápido. O Senhor gosta tanto desta terra que Ele vai raptar você desta terra. Espero que é você, amém? Quantos aqui vão ser raptados desta terra? Vão ser tirados dessa terra. O que é arrebatamento? O Senhor Jesus vem nas nuvens quando? Ninguém sabe. Pode ser hoje mesmo. O que eu quero dizer para você é exatamente isso. Que o arrebatamento do Senhor vem nas nuvens numa hora, num momento que ninguém espera, mas que todos devem estar preparados, aqueles que vão morar com o Senhor. E o Senhor vem nas nuvens e arrebata a sua igreja. E a sua igreja vai morar com o Senhor nos ares. Detalhe, irmãos, é num piscar de olhos. Você não tem tempo. Mas eu quero levar alguma coisa, eu quero acertar alguma coisa. Não, é num piscar de olhos. Mas eu queria que você entendesse uma coisa. Diz que estamos vivendo o princípio das dores. Pandemia, introduzir, irmãos, pandemia, tudo isso que estamos vivendo, uma crise instalada. Dizia agora há pouco aqui, Alnei Santos, irmãos, estamos vivendo um princípio de anarquia. Irmãos, as pessoas perderam o respeito. Você tem que olhar para uma autoridade e dizer prefeito, presidente, rei, vereador, sabe, juiz. Os caras estão olhando para o presidente e falando palavrão, aquele palavrão, pontinho. Irmão, o que é isso? Desrespeito. Sabe quem vai pagar a conta? A nação. A nação. Quando há insubmissão, quando há, uma rebelião, isso cheira diante das narinas do Senhor como pecado de feitiçaria. A conta vai vir, irmãos. Então a igreja tem que se levantar e se postar como igreja. Não pode brincar de ser igreja. Tem que ser igreja de verdade. Irmãos, estamos vivendo o princípio das dores. E o princípio das dores se arremete muito ao pensamento, à ilustração da mulher grávida. Pensa na mulher grávida. Não precisa olhar para mim não. Uma mulher, eu estou dizendo grávida. Ela está grávida. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Ai, menino! É menina! Quarto mês. E roupinha daqui, quartinho dali, bercinho dali, compra não sei o quê. Tudo isso são sinais de que a criança está chegando. Mas as dores de parto não é mais sinais. Já é o anúncio de que é o tempo da volta do Senhor. É como se a mulher estivesse do 8º para 9º mês e está vendo quantas semanas são, né? Quantas que a mulher dá à luz? 37? 37, tá sabendo? Já tive filho, eu nunca tive, estou grávida ainda. Irmãos, 37 semanas, está chegando na 35ª, 36ª, 37ª. É essa que nós estamos vivendo. Irmão, o princípio das dores, as dores de parto, não quer dizer assim, é sinal do fim. Não, irmão, não é mais sinal, já é o anúncio. A igreja vai ser arrebatada. Os sinais já foram, irmãos. Já é tempo de arrebatamento. Quem faz parte aqui dos 20% que sabe o que significa arrebatamento, levanta a mão para cima e diz: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Irmãos, e é exatamente nisso que eu quero dar a minha palavra pastoral. Seja a igreja. Seja a igreja. Para de mimimi. Para de conversinha. Alguém saiu da igreja há uns anos atrás. Vou pegar esse exemplo. E você não precisa ficar sabendo. Quem é, pastor? Faz anos. E ele disse para um monte de pessoas: eu saí da igreja por causa do pastor, porque o pastor não me visitou. Irmão, estou nem falando de crente novo. Estou falando de crente que já dividiu o altar comigo, já pregou comigo.
falando, eu saí da igreja porque o pastor não me visitou. Para, irmão. A maior parte que está aqui, eu estou olhando para você, são membros da igreja. Você já passou o tempo de leitinho. Você já passou o tempo de papinha. Nós já estamos comendo comida grossa há tempo, irmão. Para de mimimi. Ai, o pastor, ai, a pastora, ai, o ministério de louvor, ai, o envelope de dízimo, o pastor só fala de dinheiro. Não! Você quer sair da igreja? Você quer enfraquecer? Você quer jogar a tua salvação no ralo? Joga é direito teu. Não aconselho, é direito teu. Mas saiba que nós não queremos que você faça isso. E nós também não estamos dando força para você sair da igreja. Pelo contrário. Esse camarada, na vez, ele disse: eu saí da igreja porque o pastor não me visitou. Eu falei: Deus vai trazer ele para mim um dia. Estava sentado na última cadeira aqui um dia, saindo de uma live, de uma oração de manhã. Ele apertou na campainha ali e chorou. E aí eu falei: filho, eu converso com você, mas antes eu preciso dizer umas verdades para você. Que tipo de homem é você? Que sai da igreja e joga a culpa em cima de mim? Não, pastor, eu nunca falei isso. Falou sim. Aí ele se calou. Porque quem fala, irmão, quem fala, sabe que falou. Irmãos, eu recebi essa pessoa um dia na grade da igreja bêbado. Primeira vez que ele desviou bêbado. E ele começou a falar endemoniado na grade. Eu falei: não pode. Nós estávamos fazendo pizza uma vez lá no São Paulo. Eu abri, eu orei com ele, eu chorei com ele. E ele se arrependeu e se levantou. Voltou a cair de novo. E voltou a cair de novo. O problema é eu pergunto para você, o problema é eu. Tem gente que quer sair da igreja e arruma o endereço do tipo: o problema é o pastor, o problema é a igreja, o problema é o tamanho da igreja. Se alguém saiu da igreja e falou: a igreja é grande. Irmão, você sempre coloca no teu coração, você sempre vai arrumar um pretexto. Mas entenda uma coisa: você não tem que sair, você não tem que parar. Você tem que ser um crente de verdade, porque os dias finais estão chegando. E você tem que se portar como um crente maduro e levantar a cabeça e saber que o Senhor te chamou para ser igreja. Ser igreja. O que é isso, irmãos? Estamos vivendo dias difíceis. Dias em que nós estamos vendo crentes sendo coagidos pelo Covid, crentes dizendo: e agora está tudo perdido, irmão, pelo amor de Deus, pelo sangue do Cordeiro, cadê a igreja do Senhor? Tem gente dizendo que vai ser o Covid, irmão. Deus é maior que Covid. Ele é Senhor dos senhores. Ele com um sopro, ele dissipava todo espírito, sabe, de enfermidade no deserto. Ele era conhecido como o Senhor Rafá, Deus Rafá. Irmão, o que é isso? Crente. Ontem eu ouvi do pastor Nelson, não é, Maico? Crente que faz 1 ano que não sai de casa, porque está com medo. Eu não estou dizendo para você sair por aí e quebrar todos os protocolos. Use máscara. Ninguém vai dizer que eu estou dizendo o contrário. Use máscara até o nariz. Use álcool gel. Espaçamento, e que nem está aqui, ó, um longe do outro. Eu já nem consigo me lembrar mais aqueles momentos tão gostosos da igreja. Abraço. Aqueles momentos de quebrantamento, a pessoa dobrava a cabeça aqui. Quantos meninos já choraram aqui? Me lembro de um encontro com Deus em Bragança Paulista. Eu fui lá, na igreja do meu amigo pastor Isaac Gomes, e eu fui lá, e um cara debruçou aqui, esse camarada, ele babou tanto aqui, irmãos. Eu sei quem é ele. O encontro com Deus, nunca mais eu vi o camarada. Ele babou, ele chorou, não sei se era baba, arranho, o que era. Aqui molhou tudo, irmão. Mas detalhe, aquele homem foi completamente liberto, abençoado. Era um quebrantamento que estava acontecendo na vida dele. Um homem desse tamanho, irmãos, abraçou, começou a confessar, sabe, aqui no meu ouvido, e começou a chorar. Hoje não dá para fazer mais isso, nem encontro com Deus dá para fazer mais. Hoje não posso pegar na mão. Nem pode, respeita, irmão, não pode pegar na mão. Abraçar misericórdia. O que é isso que estão fazendo com a igreja? O que é isso? O problema é assim, irmãos. Eu não acho errado você submeter, vamos submeter a protocolo, vamos cumprir. Agora você também não pode colocar o teu Deus no lixo.
Você também não pode colocar o teu Deus no bolso e falar assim: Senhor, fica aqui, não é contigo agora, não dá conta, para ti não. Irmão, Deus, você não pode prender, você não pode fazer isso. Irmão, você tem que aprender a levantar as tuas mãos. O Senhor diz que eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Esse Covid, ele pode ser forte, mas ele não é maior do que a igreja. Inversão de valores, irmãos. Tem gente em casa, vivendo coagido, com medo, deprimido. Deus é mais. Deus é mais. Você tem que levantar a tua mão. Deus está clamando pela igreja verdadeira. Deus está clamando. É o tempo da igreja verdadeira se levantar e se postar como igreja verdadeira e dizer: eu creio num Deus que protege o seu povo. 1000 cairão a um lado, 10.000 ao outro, mas ele não será atingido. Nós batizamos uma família muito linda. Foi a primeira família que nós batizamos, casamos, apresentamos as crianças. Eles foram embora para Curitiba. Teve um velório agora, sábado passado. Com todo respeito a eles, não estou falando mal. Isso tem acontecido e a gente não tem. E eles estiveram aí. E eu vi a Leia. Quando eles chegaram, eu tive aquele cuidado já. Mas assim como homem também, como ela é mulher, ela não me abraçou, tal, todo um respeito. Mas eu vi que ela já pulou no pescoço da Leia e já abraçou, a Leia já abraçou a outra. E agora essa semana está com Covid. Chegou a notícia para a Leia, não a Leia, mas ela está com Covid. Esses dias atrás foi 2 pastores dentro de casa. No outro dia minha mãe ligou e falou assim: ó, fulano Beltrano está com Covid. Família inteira. Covid. Você acha, irmãos, que você nunca passou perto do Covid? Você acha que essa máscarazinha aí está te protegendo 100%? Você acha que esse álcool em gel está te protegendo? Você acha que esse espaçamentinho aí está te protegendo? Quando você vai lá na academia, tudo aquele suor lá no tatame, quando você vê lá aquelas barras, você está ali, você acha que aquele álcool em gel que passa ali está protegendo? Lá na barra do mercado está protegendo? Ali só um álcool você acha que está protegendo? Mas, queridos, o que está nos protegendo é a mão do Senhor. Ao anjo do Senhor dará ordem a teu respeito para que te guarde, que te guie. O que está protegendo a minha Leia? Pastores já estiveram dentro de casa há meses atrás. Eles estavam com Covid, toda a família foi submetida à quarentena. Mas nós não estamos com Covid. Agora, como é, pastor, que vocês não pegaram Covid? Irmão, não é pelo álcool gel. Não estou dizendo que você não deve usar, usa. Mas um crente tem que crer que acima do álcool gel, acima da máscara, acima do espaçamento, acima de todo lockdown, está a mão do Senhor. Que tipo de igreja é essa que está coagida? Deus está te chamando hoje para ser igreja. Porque se você levantar uma mão, o Covid vai correr. Agora, se você se prostrar, pastor Delcio também disse que na UTI, o que mais mata uma pessoa que é internada, pastor Nelson teve 30 dias na UTI aqui, nosso pastor. Ele falou que o que mais mata, às vezes não é nem o Covid, mas é a crise emocional. A pessoa se submete a uma tensão tão absurda, ele usou esse termo, que se a pessoa estiver no 5º andar, às vezes passa pela cabeça dela desejo de pular voando dali, para dar um cabo logo naquele sofrimento. Ele falou que a única coisa que sustenta é a palavra de Deus que está na mente. E momento após momento você está ali proferindo palavras e fortalecendo a tua fé. E você não acha que o que tem levado muitas pessoas não é essa pressão? Cuidado com a pressão. Cuidado com a pressão que os jornais, que a política está fazendo. Cuidado. Não estou dizendo para você quebrar regras. Estou dizendo para você se colocar no lugar de igreja. Igreja do Senhor. Igreja que quando levanta a mão, demônio nenhum pode passar. Porque o Senhor dos exércitos de Israel, Ele milita com você. E nem antes, e nem agora, e nem depois se viu Deus como esse, que milita pelo seu povo. Irmãos, a quem você tem crido? O meu Senhor milita por nós. O meu Senhor milita pela minha vida. Eu queria que você entendesse. Temos que ser igreja. Aquele novo normal chegou para valer. Pode acender aqui para mim, Ricardo, esse painel aqui. Esse novo normal que disseram esses dias
Chegou. Eu já estou vendo um monte de gente. Que saudade de 1 ano e meio atrás. Irmão, não volta mais. Um novo processo se introduziu. A igreja não volta mais àquele tempo. Não adianta viver de saudosismo. Eu preciso buscar do Espírito Santo um renovo para viver o hoje. O passado passou. O presente é a única coisa que eu tenho. O futuro é incerto, mas o presente é a única realidade que eu tenho. E eu não posso vender o meu presente ao medo. Eu preciso ser igreja de verdade. Eu preciso me postar como igreja. Eu preciso cumprir os papéis de uma igreja. Eu preciso me submeter ao pastoreio. Eu preciso buscar a oração. Eu preciso ligar o rádio em casa e botar louvor o dia inteiro. Irmão, bota o rádio na tua casa para funcionar o dia inteiro. Até quando você sair, deixa o rádio lá. Bota hinos da harpa que fala de Jesus do começo ao fim. Nós precisamos falar de Jesus. Precisamos, trazer uma atmosfera diferente para a nossa casa. Eu não posso assumir isso que está sendo introduzido no novo normal, porque há uma introdução de um vírus que está contaminando o emocional da igreja. E se você olha para o princípio das dores, você vai ver que existe um problema chamado apostasia. Apostasia é o grande problema do fim, porque apostasia significa divórcio da fé. Apostasia é o distanciamento da fé. Apostasia é uma igreja viver como igreja, mas não ter mais fé. E a Bíblia diz que a salvação é pela graça mediante a fé. O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Você tem que ter fé, você tem que se santificar. Quantos estão entendendo? Irmão, se submeta como igreja, se porte como igreja. Eu vou lhe dar um exemplo. Pastor Teu, eu tenho dito aqui inúmeras vezes: domingo é dia de quem? Do Senhor. Pois tem gente que arruma coisa para fazer no domingo e não toma ceia, e não vem no culto. O teu pastor tem falado sempre: ceia é inegociável. Você tem que tomar ceia. Você precisa, partilhar do pão e do cálice. Você precisa. Pois tem gente que não toma ceia. E às vezes é por gosto mesmo, não vou. E às vezes tem gente que falta no dia da ceia só para não tomar ceia. Deixa eu lembrar um texto para você do Evangelho de João, que diz assim: aquele que não come do pão e não bebe do cálice, esse não tem parte na ressurreição. Como é que você pode dizer: eu não quero o pão e o cálice? O pão e o cálice não é para perfeitos. Pastor, eu parei de pecar, agora eu vou tomar ceia. Irmão, duvido. Você não parou de pecar. Tiago vai dizer: se eu disser que não tenho pecado, acabei de pecar. Irmão, a ceia é para pecadores arrependidos, pecadores debaixo de uma mão poderosa, de misericórdia do Senhor. Tenho dito inúmeras vezes, irmão, seja fiel no teu dízimo. Tem gente que às vezes insiste em olhar na internet e falar: pastor, estamos vivendo um novo tempo. Agora é o tempo em que o dízimo é só um sinal. É só um sinal. Você dizima como um sinal. No Antigo Testamento era 10%, mas no Novo Testamento agora é só um espelho. E você não precisa dizimar literalmente. 10% agora é só um sinal. Irmão, que mentira é essa? Se você crê que o dízimo é um sinal, também vai ter que crer que Jesus não morreu. Ele só desmaiou. Para, irmão. A Bíblia é literal. Se a Bíblia falar coma pedra, coma pedra. A Bíblia é literal. Eu preciso seguir a Bíblia como a Bíblia diz que eu devo seguir. Eu preciso me submeter em amor. Quem está entendendo, diga amém. Você precisa ser igreja. Você precisa se portar. Deus vai proteger a sua igreja até o final, Paulo. Deus vai proteger a sua igreja até o final. Mas a igreja que se coloca diante do Senhor, uma igreja que se humilhe e diz: Senhor, se eu não tenho pego Covid, não é porque sou bom, é porque a tua mão tem me protegido. Senhor, se eu tenho caminhado, se eu tenho resistido às tentações dos últimos dias, não é porque eu sou bom, é porque a tua misericórdia tem me coberto. Irmãos, o que está acontecendo? Precisamos nos portar como igreja e nos humilhar diante da poderosa mão do Senhor. Porque aqueles que se humilharem serão exaltados. Diga assim: aqueles que se humilharem serão exaltados. Mais uma vez. Sabe por quê?
Porque tem muita gente exaltado aí. Cadê o meio gospel? Cadê o dinheiro que estava correndo por dentro das igrejas? Cadê? Deus passou uma mão limpando o mundo, no mundo. Você vê isso hoje, cadê? Cadê tudo aquilo nos altares? Hoje você vê o teu pastor te servindo. E toma cuidado com a internet, irmão, toma cuidado. Toma cuidado, às vezes você está esperando lá, está crendo numa coisa lá completamente fora daquilo que é a realidade, daquilo que você crê, daquilo que você professa, daquilo que está debaixo da cobertura em que você está. Cuidado com a internet, cuidado com o vidinho, com pregação, com aconselhamento. Você tem um pastor, é isso que eu estou dizendo para você. Eu tenho esposa, eu tenho uma família dentro da igreja, eu tenho presbíteros ao meu lado, eu tenho diáconos. Eu não sirvo essa igreja sozinho. E aliás, a igreja não é minha, ela é do Senhor. Eu estou só sendo um canal de Deus nesse lugar. Quantos estão entendendo? Digam amém. Você não precisa procurar outro lugar. Você não precisa, eu vou em outro lugar, porque, irmão, isso é rebelião, é insubmissão. Se coloca debaixo do pastoreio do teu pastor. Cuidado com o vidinho de internet. Cuidado com os youtuber. Todo respeito, eu tenho aqui dentro da igreja pessoas que conseguem viver disso. São pessoas como aí o Ney Santos, que vive aí, sabe? E tem o Jesus Me Defenda, que é um canal de Deus. Mas tem muita coisa na internet, irmão, que não dá. Então cuidado, você tem uma igreja. Enquanto você puder, lembre-se que você tem que congregar. Tem que congregar. No começo do ano eu falei para a igreja, não vai ser um ano fácil. Eu falei, Deus já colocou no meu coração, só tem uma mensagem esse ano. Você precisa orar, jejuar, ler a Bíblia e vir à igreja. Quando